Bom dia, sétimo ano. Dando continuidade à nossa aula, agora faremos um breve vídeo sobre as grandes navegações. As grandes navegações foram realizadas por nações europeias, países europeus como Portugal, Espanha, entre outros, no século XV, ou seja, Idade Moderna, o período que vem logo depois da Idade Média. Então, as grandes navegações foram realizadas por países europeus, iniciado por Portugal, e foi responsável por colocar a Europa em contato com outros continentes, com outros povos que até então eram desconhecidos, como a África, a Ásia e a América. É interessante vocês darem uma olhada, se familiarizarem com os continentes, os oceanos, porque saber localizar todos os continentes é fundamental para compreendermos esse conteúdo. As grandes navegações foram empreitadas muito difíceis de serem realizadas, devido a diversos empecilhos, mas que despertava grandes interesses entre os navegantes. Por quê? Porque eles tinham desejo de comercializar com o Oriente, comercializar principalmente as especiarias e os produtos, artigos de luxo lá na Ásia, Na Ásia, lembrando que a Ásia é onde está localizado países como a Índia, a China, Japão, E nesse período a Europa denominava a Ásia como Índias, ou seja, toda a Ásia era conhecida como as Índias. Então os europeus tinham grande interesse pelo comércio de especiarias, Então, destacando o que são as especiarias. A palavra especiarias vem de especial, eram produtos considerados muito especiais, produtos muito caros e muito apreciados na Europa, tais como a pimenta, o gengibre, a noz moscada, o cravo, a canela, entre outras. Essas especiarias elas eram utilizadas principalmente para dar sabor aos alimentos, o que agradava muito aos europeus, e também para conservar os alimentos, além de ser utilizadas na fabricação de remédios e perfumes. Essas especiarias elas não se adaptavam ao clima e ao solo da Europa, então os europeus eles tinham que comprar direto na fonte, que era na Ásia. Só que é interessante nós compreendermos que até o século XIV, período antes das grandes navegações, já que as grandes navegações foram no século XV, é interessante percebermos como se dava o comércio de especiarias, como os europeus tinham contato com compravam as especiarias da Europa. Relembrando, as especiarias são produtos do Oriente, comprados na Ásia, como países como a Índia, China, entre outros. Esses produtos eram comprados pelos árabes, Os árabes levavam esse produto até o mar Mediterrâneo, e do mar Mediterrâneo, esses produtos eram comprados pelos italianos, principalmente da cidade de Gênova e Veneza. Os italianos monopolizavam o comércio de especiarias pelo mar Mediterrâneo. O que é que significa dizer monopolizar? Apenas os árabes, de todos os povos europeus, apenas os italianos, aliás, poderiam comprar esses produtos. Eles tinham um trato com os árabes, Então, apenas eles compravam esses produtos dos árabes através do mar Mediterrâneo e revendiam para o restante da Europa por preços absurdos. Então, vejamos, as especiarias que eram muito apreciadas na Europa, elas só poderiam ser obtidas através dos comerciantes italianos, genoveses e veneses, e eram compradas por preços altíssimos. Os portugueses que deram início às grandes navegações, eles tinham muito interesse em participar diretamente do comércio com a Ásia, porque era um comércio muito lucrativo, Só que eles sabiam que pelo mar Mediterrâneo eles não poderiam. Por quê? Porque era controlado pelos árabes. Então, eles deram início às grandes navegações, e essas grandes navegações foram em busca de uma nova rota, que é pelo Oceano Atlântico. Depois eu mostrarei os mapas bem direitinho para vocês entenderem. Vamos ver rapidamente aqui no livro, como era feito o comércio de especiarias até o século XIV. Aqui a gente tem a África, a Europa
e a Ásia, a Índia e outros países. O mar Mediterrâneo é essa porção de água enorme, né? Esse mar que fica entre a Europa, a África e a Ásia. O comércio de especiarias até o século XIV era realizado pelo mar Mediterrâneo. Que a gente tem os árabes na Península Arábica, eles compravam da Índia, né? Compravam, levavam até o mar Mediterrâneo e daqui os italianos, né, de Gênova e Veneza revendiam para toda a Europa. Então, os portugueses decidiram que iria procurar chegar às Índias, que no caso é a Ásia, pelo Oceano Atlântico. Só que tem um problema. O Oceano Atlântico nunca havia sido navegado, né? E havia vários temores, várias crenças nessa época sobre o Oceano Atlântico e o que fazia com que ele fosse conhecido como Mar Tenebroso. Né? Nós veremos quais eram os perigos que os navegadores portugueses enfrentaram ao realizar essas navegações.